Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do currículo do homenageado desembargador João Alves da Costa. Currículo do Dr. João Alves da Costa. Desembargador João Alves da Costa nasceu em Barra do Garças, Mato Grosso, em 1931. Recebeu o grau de bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás em 1961. Em 1976, concluiu cursos de especialização em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Goiás. Foi oficial da Polícia Militar de Goiás, tendo chegado ao posto de major. Posteriormente, foi aprovado no primeiro concurso para delegado de Polícia Civil no estado de Goiás. E como delegado de polícia, instalou o primeiro Distrito Policial de Anápolis e a Delegacia Regional de Polícia, chegando também a exercer a função de diretor da Academia de Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Em 1965, ingressou por concurso de provas e títulos na magistratura. Iniciou a carreira de juiz de direito na comarca de Goiás e atuou também em Iporá, Buriti Alegre, Morrinhos e Goiânia. Dirigiu o Fórum de Goiânia por 2 vezes e assumiu por 3 vezes o posto de juiz corregedor. É sócio fundador da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, tendo exercido o cargo de vice-presidente da entidade entre 1988 e 1989. Em 1989, foi nomeado desembargador para o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Presidiu a banca examinadora do primeiro concurso de juiz do Estado do Tocantins. Foi o primeiro desembargador a residir na cidade de Palmas. Fundou e foi eleito o primeiro presidente da Associação dos Magistrados do Tocantins. Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins por 2 vezes, em 1991, 1992 e 2000 a 2002. Respondeu pela Corregedoria Geral de Justiça no biênio de 1993 e 1994. Entre 1997 e 1998, presidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, tendo sido também vice-presidente no biênio 1995-1996. E tem 4 filhos e é divorciado. É o currículo do desembargador João Alves da Costa. Para homenagear o desembargador João Alves da Costa, convido o autor do projeto de lei que concedeu o título de cidadão tocantinense, o ex-deputado estadual e ex-presidente desta casa, Carlos Henrique Gagui, para fazer a entrega do título. Concedo a palavra ao desembargador homenageado João Alves da Costa para o seu pronunciamento e concedo permissão para que ele possa utilizar aqui da própria mesa o microfone para o seu pronunciamento. Autoridades presentes, quer da área federal, estadual ou municipal, minhas senhoras, meus senhores, meus queridos irmãos de maçonaria, seleta assistência que nos honra nesse momento. Um grande escritor belga disse certa vez: há momentos que se deve calar e há momentos que se deve falar. Nesse momento de muita emoção para mim, que os senhores estão notando, em que fui agraciado com o honroso título, eu deveria me calar,
porque certamente me faltariam palavras para definir o significado de tão elevada honraria, que através de minha humilde pessoa abrange todo o nosso judiciário. Não posso me calar, porque preciso dizer alguma coisa sobre a verdadeira batalha que enfrentamos, eu e muitos colegas, para viabilizar esse Estado. A Constituição Federal, no seu artigo 235, diz que o Tribunal de Justiça seria integrado por 7 desembargadores, dentre magistrados com mais de 5 anos de idade em exercício no novo Estado, ou no de Goiás, e 2 dentre promotores na mesma condição e advogados com, no mínimo, 10 anos de exercício profissional. Ou seja, um originário do Ministério Público e outro da classe dos advogados. No dia 1º de janeiro de 1989, foram nomeados os 3 primeiros desembargadores que instalariam o Tribunal de Justiça. Osmar José da Silva, juiz federal em Goiás. José Liberato da Costa Pova, juiz de direito da comarca de Taguatinga. E Carlos Luiz de Souza, juiz de direito da comarca de Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins. Em 6 de janeiro, foi nomeado e empossado o desembargador José Maria da Neves, juiz de direito de Araguaína, promovendo-se a instalação do judiciário naquele mesmo dia, quando os desembargadores entraram em exercício. A solenidade de instalação no Fórum de Miracema do Tocantins, capital provisória, foi presidida pelo desembargador Zé Maria da Neve, por ser na época o mais idoso. E, havendo número legal, o tribunal apreciou a lista encaminhada pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, pois ainda não havia secção no Tocantins, sendo formada a lista tríplice, integrada pelos advogados Antônio Félix Gonçalves, Coriolano Santos Marinho e Ernesto Cardoso Leite Neto. Foi escolhido e nomeado desembargador o advogado Antônio Félix Gonçalves, presidente da subseção de Araguaína, como representante do 5º Constitucional dos Advogados do Brasil, entrando imediatamente em exercício. Com 5 desembargadores nomeados e empossados, realizou-se a primeira sessão plenária para a eleição da primeira direção do Tribunal de Justiça, tendo sido escolhidos os desembargadores Osmar José da Silva como presidente, Liberato Pova como vice-presidente e Antônio Félix como corregedor-geral. No dia 10 de fevereiro de 1989, como juiz de Goiás, e respaldado pela previsão constitucional, fui nomeado para ser o 6º desembargador, empossado no dia 28 de fevereiro, entrando em exercício naquele mesmo dia. No dia 10 de março de 89, foi nomeado o último desembargador, tendo a escolha recaído na pessoa do doutor Amado Cildo Rosa, promotor de justiça em Miracema, como representante do 5º Constitucional do Ministério Público, que tomou posse na mesma data, com apenas 39 anos de idade, sendo talvez o mais jovem integrante de uma Corte de Justiça no país na época. Seu nome foi sufragado pelo Tribunal de Justiça na lista tríplice, formada também pelos promotores José Aloysio da Silva Luiz, de Araguaína, e Marilene Mendes de Oliveira, de Cristalândia. Aparentemente, parecia que o nosso judiciário estava em condições de caminhar sozinho, mas era uma ilusão. Como a Constituição Federal facultava ao juiz a opção pelo novo Estado ou pelo Estado de Goiás, houve um verdadeiro êxito de magistrados que, talvez temerosos de uma aventura em um Estado ainda por estruturar-se, preferiram optar por Goiás. Dos muitos juízes existentes no território tocantinense, restaram apenas 8 magistrados no Estado,
José Maria da Neve, Isaú Rodrigues Salgado, Vilamara Leila de Almeida, José de Moura Filho, Daniel de Oliveira Negue, Bernardino Lima Luz e Liberato Pova e Carlos Luiz de Souza. Logo após as primeiras nomeações de desembargadores, quando 3 dos 8 juízes existentes foram guindados ao Tribunal de Justiça, ficaram apenas 5 magistrados para atender a distribuição da justiça em um território com 286.966 quilômetros quadrados, com 80 municípios e mais de 1.200 habitantes, e apenas 20 comarcas. Para agravar ainda mais a situação no início do Estado, foram criados mais de 3 dezenas de novos municípios. No dia da instalação do Judiciário, foram criadas 9 comarcas de primeira entrância, elevadas 2 à segunda entrância e 1 à terceira, totalizando 29 comarcas no Estado. 17 de primeira, 8 de segunda e 4 de terceira. Não é preciso dizer das dificuldades que o tribunal enfrentou começando do nada e precariamente instalado em Miracema, com número insuficiente de magistrados a atender aos reclamos da justiça. Mormente é um Estado que parecia notoriamente marcado pelos conflitos fundiários e pelos crimes de pistolagem, que sempre caracterizaram o Norte naquela época, principalmente na região denominada Bico do Papagaio. Os 5 heróicos magistrados passaram a umbrear a pesadíssima cruz. Havia juízes que atendiam uma área de mais de 500 quilômetros quadrados. A saudosa desembargadora Dalva Magalhães, que é juíza em Goiás, vieram integrar a nossa magistratura para colaborar na implantação do nosso judiciário, tendo sido a primeira juíza da capital, cuja comarca foi instalada no distrito de Taquaraçu do Porto. Os mais antigos lembram disso, pois nem capital física, ou seja, Palma, havia para fazer funcionar o fórum, que depois foi transferido aqui para Palma, depois de criado o município. Urgia que se fizesse um concurso, pois a administração da justiça ficara inviável, com o êxodo de pessoas em busca de oportunidades no novo Estado. Aumentou sobremaneira o número de jurisdicionados. Formamos a primeira comissão para o concurso, composta quase que às pressas, pois urgia que se adotasse o judiciário de magistrados para o atendimento da demanda num Estado tão amplo e com agravante de Goiás ter nos virado as costas, e a maioria dos juízes ter optado pelo Estado originário. No intuito de viabilizar o judiciário, a comissão, formada por mim como presidente e pelos desembargadores Liberato Pova e Amado Silto, tratou de implementar o certame. Como não dispunham de material humano suficiente, tivemos a preciosa ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Goiás, pois o Tocantins ainda não dispunha de sua seção própria. E o presidente da seccional goiana, doutor Felicíssimo José de Sena, em pessoa, tratou de emprestar seu apoio efetivo na elaboração, aplicação e correção das provas, acompanhado de magistrados e promotores de Goiás que nos prestaram apoio. A comissão varou noites e noites na correção das provas para poder entregar os resultados a tempo. E com mais ou menos 4 meses desde o edital, foram nomeados os primeiros juízes. Foram 30. Mas o tribunal, com tantas coisas por fazer e com a aposentadoria precoce do desembargador-presidente Osmar José da Silva, que foi substituído pelo desembargador Liberato Pova, tinha tudo para fazer.
E a primeira providência foi adotar a Lei de Organização Judiciária de Goiás, pois nós não tínhamos lei própria, e o regimento interno do seu tribunal, enquanto não tivéssemos os nossos, já que estava estabelecido na própria Constituição, em disposições transitórias, que o Tocantins seria administrado pela legislação de Goiás no que coubesse. Foi criado o Tribunal Regional Eleitoral, instalado pelo desembargador Zé Neves, que a seguir me passou a presidência. E eu, já residindo aqui em Palmas, o reinstalei no galpão de Madeirite, no qual tive que me valer de um procurador regional eleitoral de Goiânia, que vinha semanalmente participar das sessões. A situação era tão precária que, para conseguirmos fazer as eleições no município recém-criado, nos recém-criados, todos os juízes remanescentes de Goiás e todos os desembargadores tiveram que presidir eleições. Coisa meio rara, desembargador presidir eleição, mas aqui aconteceu. E até me recordo que o próprio presidente da época, Liberato Pova, realizou as eleições municipais de Almas, até a apuração dos votos. E o TRE diplomou os vencedores. O presidente Liberato Pova, diante das peculiaridades do Estado, empreendeu penosas viagens a todos os rincões tocantinenses para definir os pontos em que deveriam ser criadas novas comarcas. Para isso, reuniu-se com a comunidade de cada local e, ouvindo o povo, opinou pela criação de nova comarca, principalmente nas fronteiras com os estados, como Xambioá, Aurora do Tocantins, Araguaçu, etc. E observou-se que, em regiões conflitantes, e um exemplo era a fronteira com o Pará, na comarca de Xambioá, a presença da justiça inibiu o crime, caindo em mais de 80% o índice logo no primeiro ano, pois as pessoas cometiam delitos nos estados limítrofes e vinham para o Tocantins. Mas com a presença do juiz, não houve mais esse nefasto êxito. Daquele concurso, vários juízes já sendo na cadeira do tribunal como desembargadores. Assim, selecionamos várias dezenas de bons juízes que vieram suprir a falta, e ainda sobrando magistrados para compor a Corregedoria Geral de Justiça e outros que ficaram como espécie de reserva para atender às emergências. E um primeiro teste na magistratura ocorreu nas eleições de 1990. Na comarca de Tocantinópolis, em plena eleição, no dia da votação, ocorreu um acidente rodoviário fatal com familiares do juiz Divino Guimarães, que estava naquela comarca. E 2 horas após o comunicado, o tribunal enviou o juiz Dr. Sandro Bueno do Nascimento, aqui presente, para substituí-lo, o que se deu sem dificuldades. É de se ressaltar que o governador da implantação, José Wilson Siqueira Campos, sempre apoiou totalmente as iniciativas do tribunal, facultando transporte aéreo para as missões, na instalação das comarcas, nas viagens de desembargadores e outros funcionários, e até no acolhimento de casos de doenças de juízes que necessitavam deslocar-se para centros mais adiantados. E aqui eu queria abrir um parênteses, dizer que, a bem da justiça, que o atual governador daquele tempo, que o então governador naquela época, e atual, sempre foi muito sensível e solidário com relação às questões em doenças em funcionários de qualquer espécie do Estado. Sempre muito solidário e sensível. Fechou esse parênteses.
Não foram pequenas lutas que o nosso judiciário, ombreando igual peso com o executivo, conseguiu elevar esse nosso Estado ao patamar em que chegou, depois de uma verdadeira epopeia que nem todos conhecem. No início, ainda na capital provisória, Miracema, as dificuldades de alojamento foram enormes. O executivo, que transformou a sede do governo em um colégio adaptado, nas imediações do balneário Correntinho, forneceu aos desembargadores casas precárias de madeira, onde habitamos até a transferência para Palmas, em 1º de janeiro de 1990. E íamos e voltávamos diariamente de carro por mais de 80 quilômetros de estrada de barro, com dezenas, se não me engano, 72 pontes de madeira. Cumprir o expediente até que fossem providenciadas acomodações para os órgãos do governo e residências dos pioneiros. Na nova capital, Palmas, na ausência de restaurantes, o governo terceirizou. Foi construído um amplo galpão de madeira, onde as refeições eram fornecidas pelo governo, através de tickets. E muitas vezes as refeições eram interrompidas por vendavais que impregnavam a comida de poeira, sem se falar em outros incômodos. Era o preço do pioneirismo, sem retrocesso, sem desistência. Os órgãos públicos, como a sede do Executivo, as secretarias, a Assembleia Legislativa, os tribunais de conta e de justiça, alojaram-se em galpões de madeirite, precariamente divididos, e à noite os gabinetes dos desembargadores e os setores do tribunal transformavam-se em dormitórios dos próprios servidores. Certa ocasião, estávamos com o pleno do tribunal reunido, quando veio um vendaval com chuva e literalmente dissolveu a sessão, arrancando da corte e danificando todos os processos, arrancando a cobertura da corte e danificando todos os processos. Com pouco tempo, a Secretaria de Viação e Obras Públicas, SEVOP, hoje Infraestrutura, construiu muitas casas, localizadas na quadra 110 Sul, hoje, que na época era denominada a Vila dos Deputados. E em solenidade realizada no Bandejão, o governador Siqueira Campos fez o sorteio das casas para o pessoal do primeiro escalão, deputados, desembargadores, secretários. E ali nos alojamos nas diminutas casinhas de 3 quartos, com opção de compra em prestações, até que tivéssemos condições de remodelá-las e as transformar em mais confortáveis. Como as secretarias foram construídas antes, mudamos o tribunal do Galpão de Madeirite para uma das secretarias recém-construídas, compartilhando com o Tribunal de Contas cada metade do edifício, onde hoje funciona a Procuradoria-Geral do Estado. Quando foram licitadas as obras da Secretaria e dos demais órgãos, tive a satisfação de ter sido escolhido para superintender e acompanhar as obras do Tribunal de Justiça, onde se encontra hoje, até depois de sua inauguração. O Tribunal Regional Eleitoral, depois de algum tempo no Galpão de Madeirite, passou a reunir-se em um edifício onde funcionava um motel, que depois de feitas as adaptações, até que fosse construído o atual, cuja construção ficou sob a minha direção e que em tempo recorde efetuei a inauguração daquela obra, vencendo os maiores obstáculos.
Porém, com o espírito pioneiro, conseguimos arrostar as dificuldades e vencê-las, com muito suor e sangue, mas, felizmente, nossa capital se consolidou. Ressalto que cerquei-me de bons auxiliares, tais como Maria Cristina Cabral, Célio Souza Rocha, Lázaro Amorim dos Santos, Cílio Rodrigues, Gilberto Nunes, Paulo César, Eva Leda Linhares, aqui presente, esposa do ilustre procurador Sérgio, Genésio dos Santos, Coronel Oliveira, Sebastião Pova, Maria Selma Lima e vários outros, que peço desculpas pela omissão, os quais deram de si os maiores sacrifícios em benefício do novo Estado. Assim, seleta assistência presente, e senhores, e com muito orgulho, que até com certa imodéstia, que recebo esse honroso título de cidadão tocantinense, que guardarei para sempre, pois sei que de alguma forma colaborei com o meu humilde trabalho, que me levou a ser lembrado com esta distinção. Concluindo, peço mais um pouco de paciência dos presentes, para ler a lista dos senhores deputados que assinaram o requerimento e votaram a outorga do título. Isto em vista da maioria deles não mais exercerem um mandato. Foram eles: Palmeri Bezerra, Manuel Bueno, Laurez Moreira, Marcelo Miranda, Cacildo Vasconcelos, Geraldo Vaz, João Oliveira, Everardo Barros, Carlos Henrique Gaguinho, Nezinho Alencar, Onofre Marques, Gismar Gomes, Raimundo Moreira, o ilustre presidente da Assembleia atual, Igdo Vale, Abrão Costa, João Renildo, Ângelo Agnolim, Júlio Resplande, Joaquim Balduino, Mazolene Rocha, quase que a maioria dos deputados que compõem a Assembleia naquela época, no ano de 2001. Também queria agradecer aqui a presença de todos os meus parentes, irmãos, filhos, primos, toda a minha família que aqui se encontra presente, os meus irmãos de maçonaria também, os meus ex-colegas de Tribunal de Justiça, os meus ex-funcionários. Quero agradecer a todos, meus eternos agradecimentos a todos eles, e a Deus especialmente, porque me concedeu essa graça de poder ter contribuído para a organização, a estruturação do Estado do Tocantins. E pedir permissão ao ilustre presidente para falar aqui, sentado, alegando ele, em homenagem à minha idade, que já é um pouco avançada. Não sou velho, mas sou já meio usado, já para ele respeitar, ele levar em consideração os meus cabelos brancos, que quando cheguei aqui, em 1989, tinha poucos que seriam contados. E hoje não tenho mais nenhum cabelo preto. Tudo isso foi em trabalho destinado
a construção, a organização e a melhoria do estado do Tocantins. Agradeço penhoradamente a todos os presentes, especialmente às autoridades, o comandante aí da Marinha, todos os deputados aqui presentes e os demais representantes, especialmente o ex-deputado Henrique Gaguin, Carlos Henrique Gaguin, que foi o que apresentou o requerimento e que foi relatado pelo ilustre ex-deputado Cacildo Vasconcelos, que me telefonou pedindo desculpa por não poder estar presente, que está sendo diplomado prefeito de Arraias. Forma que, com os meus sinceros agradecimentos a todos, especialmente a essa diretoria, essa direção da casa, que me honrou sobremaneira com a entrega desse título, que, como disse, o guardarei para sempre, pois sei que de alguma forma procurei colaborar com a minha humilde trabalho nesse estado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oh, doutor João, que história linda, rapaz. Não tenho como esconder a emoção ao ouvir tão linda história do nosso estado e da pessoa tão ilustre. Não tenho como reconhecer o deputado Freire Júnior, o senhor que é também filho de um dos maiores pioneiros desse estado, como também o deputado Darcy Coelho. E enquanto o doutor João contava a história dele, eu também vi a história do deputado Darcy Coelho, que é também muito parecida. Para aqueles que não conhecem, a luta libertária do pioneirismo nesse estado, essa peça histórica, não é só um discurso, é uma peça histórica da maior importância para o nosso estado, o pronunciamento feito, o depoimento vivido, daquilo que foi vivido diuturnamente na criação desse estado. Nós estamos hoje no ar-condicionado, no plenário bonito, microfone moderno, mas o que se passou para chegar até aqui, e eu que tenho bem menos idade do que o doutor João, porque pela idade dele, ele nasceu quando meu pai e minha mãe se casaram, em 1931. E eu vi parte dessa história também. Vi quando estava tudo isso acontecendo, não de forma tão direta, era prefeito de Nazaré, não via tão de forma tão vivida. Nós temos um depoimento vivido assim, dos mais importantes, detalhes que nós não conhecíamos. Fiz questão de fazer essa ressalva, doutor João, para parabenizar pela luta pioneira na criação desse estado. É um exemplo de luta, é um exemplo de vida, que Deus lhe dê ainda muitos anos de vida pela frente, para que possa, com esses cabelos brancos e essa voz tão emocionante, trazer a todos nós a alegria de vivermos hoje no estado que foi construído por pioneiros como o senhor, como o deputado Darcy, como o doutor Sandro Bueno, que está lá, que foi advogado quando eu era prefeito, foi advogado da prefeitura quando eu era prefeito, em 1989, e tantos outros, mas o mais importante é nós sabemos que o mesmo governador que naquele tempo escreveu essa história é o mesmo governador de hoje do estado do Tocantins, ainda 20 e tantos anos depois. Que Deus abençoe o Tocantins. Parabéns, deputado Gaguinho, pela iniciativa.